Bom dia, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica do 1º de outubro de 2020 para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. E principalmente a história e memórias da Vila Sônia e Morumbi como distritos, com depoimentos de moradores e ex-moradores, além da história de seu desenvolvimento, os nomes das ruas, os comerciantes antigos e outras curiosidades. Você também pode e deve participar. Marque uma entrevista, entre em contato através das redes sociais Débora Histórica e vamos tomar um café no Bistrô Teresa Russo. O programa Débora Histórica tem apoio cultural do Bistrô Teresa Russo. Venha tomar um café, um chá conosco, tem bolos, salgados, petit fours. Aceita encomendas. Rua Ibiapaba, 144, Vila Sônia. 97776-0851. O programa Débora Histórica também está presente em parceiros na tvchannel.tv.br. Visite o canal e veja sua programação. O projeto As Memórias do Seu Bairro Contadas por Você terá seu término no dia 20 de dezembro. E para que este projeto aconteça, criei alguns souvenirs, que são canecas personalizadas de 200 e 180 ml, as máscaras masculina e feminina, bolsa, necessaire, porta-moedas e sacola, do programa Débora Histórica. Estes souvenirs têm a finalidade de realizar as gravações externas. Essas peças podem ser adquiridas pelas redes sociais, que são o site, o YouTube, o Instagram e no Facebook Amigos da Vila Sônia. Você também pode mandar um e-mail para vendas@deborahistorica.com.br e estas figuras que estão aí, que é da minha caneca, o seu nome vai no lugar do meu nome com as frases As Memórias do Seu Bairro Contadas por Você, que é o nome do projeto. Vejam o vídeo que eu fiz e o vídeo do Cacau, que eu achei maravilhoso a sua atitude. E olha, quem comprou as canecas, muito obrigada, quem comprou as canecas e as bolsas, né, os souvenirs todos, eu quero um imenso agradecimento do fundo do meu coração. São pessoas que entendem o trabalho que eu faço. Olha, pessoas, as canecas são lindas, personalizadas, ó, do programa Débora Histórica, que está contando a história e a memória do bairro da Vila Sônia e Morumbi. Então tem aqui, olha, as memórias do seu bairro contadas por você. Está faltando um S aqui, mas no de vocês vai ter, tá? E essa aqui é de 200 ml. Ó, as memórias do seu bairro contadas por você. Lindíssima. E para botar aqui a esposa perto do marido, porque tem o filhotinho também, que é de 80 ml, que é uma fofura, mas nós não achamos a xícara, tá? Então, tá aqui, ó, para vocês adquirirem, lindas, pessoalmente também é lindas. Então, vamos adquirir para ajudar a contar, a fazer as externas daqui do nosso bairro. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui do parapeito da minha casa na Vila Sônia, mostrando essa maravilha de bairro que é a Vila Sônia. E ao mesmo tempo quero mostrar para vocês esta caneca aqui, ó. Tá vendo aqui em cima, está escrito Débora Histórica. Essa Débora Histórica é uma página que tem no Facebook, comandada pela dona Débora. Ela é moradora da Vila Sônia e ela mostra
as histórias da Vila Sônia contadas por nós moradores que moramos aqui. Pode ver, tá vendo? E ela está vendendo essa caneca por R$35. Você pode colocar o seu nome, o nome da sua esposa, ou não colocar nome. Isso pode ser feito em débito em conta corrente ou pagar em dinheiro que ela entrega no local. Esse recurso financeiro é para que ela mantenha a página dela no Facebook e que mantenha a página dela também no WhatsApp. Eu sei que é de graça, mas leva tempo, né? Quando você vai fazer uma transição, vai fazer uma edição, leva tempo, custa dinheiro, tá? Então, quem quiser colaborar, por favor, pode ligar para o Cacau 99935-5936, que eu indicarei você para ela e ela vai entrar em contato com você, ou você entra em contato com ela e ela vai te fornecer essa linda caneca, tá bom? Bom dia a todos. E voltando, só para lembrar, eu contei a minha história na Vila Sônia desde o tempo dos ônibus do Emílio Guerra, depois veio 9 de Julho, Bandeirantes, Parará, com a minha convivência na Vila Sônia, com quem eu convivi, tudo que passou pela Vila Sônia eu contei no Débora Histórica. Faça você também, conta a sua parte que você possa contar no Facebook Débora Histórica. Tchau. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural da Associação Comercial Distrital Sudoeste, uma entidade em que sou associada, e da revista Dolce Morumbi, onde também eu assino uma coluna. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 31 80 37 72, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. No programa anterior, nós fizemos o 14º capítulo da História e Memórias da Vila Sônia e Morumbi, com a entrevista com o senhor Walter Ferreira, que é filho do Desidério Ferreira. No outro programa, eu errei, tá? O senhor Walter, ele é filho do Desidério Ferreira e tio do Desidério Ferreira Neto, tá? Eu volto já já. A Gazeta de Pinheiros, o mais tradicional jornal regional do Brasil, faz parte do Grupo 1, que também editam os jornais do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Hoje, 1º de outubro, bem-vindo outubro, meu outubro querido, eu adoro o mês de outubro, que é o Dia Nacional do Vendedor. Eu parabenizo todos os meus amigos e todos os bons vendedores
do mundo, né? Há uma coisa principal. Ontem foi dia 30 de setembro, foi o Dia da Navegação, Dia Mundial do Tradutor, Dia Nacional do Jornaleiro, mas hoje eu vou falar de um dia muito especial, muito importante para mim, pois é o meu dia, o dia da minha profissão, que apesar de eu não estar mais na ativa, eu amo. É o dia da secretária. Dia 30 de setembro é o dia da secretária. Eu me formei técnica e executiva em 1982. Eu amo demais a minha profissão. Bom, a história e a origem da profissão de secretária. Tem algumas outras histórias por aí, né, que as pessoas querem tomar conta sempre do pioneirismo, mas não é verdade. Então, eu achei que esta história aqui é a que mais se aproxima, porque teria muito mais coisas para falar sobre a profissão, mas tem que redigir mais, é uma pesquisa mais profunda. Então, toda empresa deve ter uma secretária, deve, né? Aqui eu peguei uma matéria, mas eu também coloquei as minhas palavras. Todo diretor deve ter uma secretária, pois a profissional é parte importantíssima da equipe da diretoria, seja administrativa ou técnica. Eu já fui secretária de diretoria técnica na parte de eletrônica, pois exerce inúmeras tarefas fundamentais para o andamento de todas as atividades diárias. Então, qual a origem da profissão da secretária? Os escribas, os escribas, essa é a origem. A palavra secretária surgiu de algumas derivações do latim. Primeiramente, a secretarium, que quer dizer lugar secreto. Depois, de secretum, lugar retirado, um retiro. E também da secreta, que significa particular secreto. No tempo dos faraós, existiam os escribas. Inclusive, em Roma tinha os escribas, em todos os lugares tinham os escribas, senão hoje nós não estaríamos sabendo como foi a história antigamente. Eram pessoas exclusivamente do gênero masculino e sua função era escrever, registrar e copiar assuntos importantes, seja em documentos legais ou administrativos. Registros históricos, informações comerciais e escrituras. Com o surgimento da Revolução Industrial, a denominação passou para secretário e a profissão ainda era exercida exclusivamente por homens. Contudo, a exclusividade masculina passou a mudar após as duas guerras mundiais, quando a mão de obra desse gênero ficou escassa. Após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres passaram a exercer diversas profissões, inclusive aquelas antes exclusivas dos homens, e o secretariado foi uma delas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Que, adivinha quem que quis pegar o pioneirismo, né? Em nosso país, inclusive, que disse também que foram eles que inventaram o avião, né? Que fizeram o primeiro voo. Em nosso país, a secretária figurou a partir da década de 50. Na mesma época, começaram a surgir cursos voltados para sua atuação, como datilografia e técnico em secretariado, inclusive a taquigrafia utilizada pelos escribas. Eu dei aula de taquigrafia durante 2 anos. Eu acho ótimo, excelente. Eu até brincava com minhas alunas, né, no começo, porque você escreve, mas você tem que traduzir. Depois, né? Saber o que você escreveu. Então, professora, eu não sei, não lembro mais o que eu escrevi aqui. Você tem que ter boa memória também para fazer taquigrafia, você tem que lembrar qual é o contexto da reunião, do que você está taquigrafando. Então, eu brincava com elas, falava, escreveu, não leu? O pau comeu, né? A expansão da profissão. Com a alta demanda de mulheres precisando trabalhar e de cursos voltados para a profissão, as secretárias expandiram sua atuação no mercado de trabalho, principalmente a partir das décadas de 60 e 70. Foi a partir da década seguinte, todavia, nos anos de 1980, que a categoria secretariado conseguiu que a profissão fosse regulamentada pela assinatura da Lei 7.377, de 30 de nove de 1985. A regulamentação
proporcionou força para a classe que criou diversos sindicatos das secretárias. Ainda na década de 80, no ano de 1988, foi criada em Curitiba, Paraná, a FENASSEC, Federação Nacional das Secretárias e dos Secretários. No ano seguinte, em 7/7, foi elaborado o Código de Ética Profissional pela União dos Sindicatos. O que mudou nas atividades da secretária? É claro que, com o passar do tempo e com o avanço das tecnologias, as atividades da secretária passaram por modificações. No começo, as mulheres que exerciam a profissão precisavam dominar a datilografia e a taquigrafia, e elas só podiam fazer exatamente o que seus superiores ordenavam. Hoje, a secretária exerce grande responsabilidade em seu ambiente profissional e é uma funcionária com mais independência e autonomia, inclusive no que se refere à tomada de decisões. Quando o executivo não está para tomar decisão, é ela que toma. Inclusive, a secretária, ela ajuda muito nas decisões. Ela tem que ser uma pessoa sábia, uma pessoa estudada, uma pessoa de bons conhecimentos administrativos em geral, porque eu tenho uma raiva quando as pessoas colocam secretária como recepcionista, né? Não desfazendo da função de recepcionista, mas coloca a secretária como um telefone, uma agenda. Não é só isso, a secretária ela administra a empresa. Então, ela conhece todas as áreas, dependendo do ramo de atividade, ela tem que conhecer todas as áreas. Primeiro, o início da empresa, qual é o ramo de atividade da empresa, ela tem que conhecer a administração em geral, ela tem que conhecer leis, claro que ela vai ter uma equipe para auxiliar, né, para assessorar. Então, ela tem que entender de contabilidade, de recursos humanos e departamento de pessoal, né, que é gestão de pessoas. Ela tem que entender um pouco de direito, tanto que nós estudamos direito aplicado na administração, nós estudamos psicologia aplicado na administração, nós estudamos sociologia e antropologia, que são aplicados no nosso desenvolvimento. Nós estudamos várias coisas, fora os idiomas que você estuda, né? Ou você estuda inglês, tem que sempre, né, que ser, né? Francês, italiano, o espanhol é muito importante. Então, assim, a secretária é uma peça essencial na empresa. Ela resolve assuntos filtrando o que chegará ou não ao conhecimento do seu superior. E na atualidade, logicamente, a datilografia e a taquigrafia, tão imprescindíveis anteriormente, não são mais requisitados. Com o passar dos anos, a profissão passou a ter novas denominações, como secretária júnior, que é a iniciante, plena, que é a intermediária, ou a sênior, que é a executiva. Independentemente do nome, são imprescindíveis no estabelecimento em que atuam. E é verdade. Todo diretor, todo executivo deve ter uma secretária. A secretária, ela filtra tudo, porque a função do executivo é trazer dinheiro para a empresa, trazer novas estratégias. Então, ele tem que estar com a cabeça voltada para a administração da empresa. Então, a secretária, ela resolve tudo. Inclusive, hoje, há algum tempo atrás, tiraram o fato da secretária resolver as coisas particulares do executivo, mas eu ainda sou a favor, porque ele tem que estar com a cabeça direcionada. Quando ele não tem uma pessoa para cuidar das coisas particulares, a secretária cuida sim, e eu sou muito a favor. Ela cuida, inclusive, da roupa, vai ter uma reunião, ela olha se a gravata está boa, né? Se a roupa está boa, dependendo de onde vai a reunião. Ela tem que conhecer tudo isso, ela conhece etiqueta, ela conhece todas as áreas. Então, isso é muito importante. Isso tiraram da secretária
não vai, a secretária é puramente profissional, então ela não vai mais cuidar da vida particular. A vida particular do executivo influencia muito na vida profissional, né? Então, eu, como fui secretária executiva, sou secretária executiva de formação, e eu atuei nisso, eu que selecionava as empregadas, eu selecionava motorista particular, pagava as contas particulares, abria conta em banco, controlava cartão de crédito e todas as contas, fazia os pagamentos e etc, 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 todos aqueles, e até compra eu fazia compras de mercado mesmo, né? Que eu tive um chefe que morava sozinho, então eu fazia compras de mercado. E quando ele não estava, a empregada doméstica ligava, era para mim para resolver as coisas, né? Tá? E tudo, motorista também. Então, é uma coisa até que eu gosto de fazer, não é uma coisa que sim, que não vou fazer. Montar árvore de Natal na casa, não montar, mas providenciar a árvore de Natal para casa, festa de aniversário, eu também já providenciei. Então, assim, tudo relacionado assim a filhos, né? Manda buscar na escola, essas coisas todas, quando ele não tem, ou mesmo que ele seja casado, às vezes a mulher trabalha fora e deixa essa questão para a secretária do marido resolver. Então, nós resolvemos, e assim, quem resolve tudo isso ganha para isso, ganha muito bem para isso. Então, a Thelma é secretária do diretor-presidente de uma empresa, então, parabéns, Thelma, para você também. A secretária dos dias atuais, né? Seja júnior, plena ou sênior, a secretária dos dias de hoje é uma profissional moderna e dinâmica e pode atuar como assessora do presidente ou diretor de empresas. Ela gerencia a qualidade das atividades diárias do estabelecimento e administra a agenda pessoal e profissional e particular dos seus superiores. Sendo assim, a secretária passou a ser de simples escriba, que apenas documentava por escrito tudo o que lhe ordenava para a função que envolve várias atribuições exercidas com discrição e confiança, que isso é muito importante. Então, eu já descrevi agora há pouco para vocês. Uma parte disso daí foi feita por mim, a outra eu tirei da Clinical Solution. E eu parabenizo mais uma vez a todas as secretárias, a todas as minhas alunas que hoje são secretárias, né? Com exclusividade as minhas alunas, porque eu lembro que elas prestavam bastante atenção em mim, naquilo tudo que eu falava. Então, vem uma breve vinheta e eu volto já já. Eu sou Daniela Costa, sou psicóloga e psicoterapeuta e fundadora da Clínica Psicologia da Vila, que já está há 10 anos no bairro da Vila Sônia. A Psicologia da Vila conta com uma equipe de profissionais qualificada para atender crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias, além de orientação vocacional para jovens e adolescentes e processos de coaching, além da consultoria em RH, através de seleção de pessoal, treinamento profissional, treinamento motivacional. Conheça mais do nosso trabalho através do site psicologiadavila.com.br e nas redes sociais @Psicologia da Vila, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um grande abraço e até lá! A história e memórias da Vila Sônia, Morumbi e região. Não podemos e não devemos deixar morrer nossas histórias e nossas memórias. Este é o capítulo 15 e hoje temos as memórias gravadas em WhatsApp da Miriam Auríquio, que no decorrer do tempo enviará mais áudios e fotos. Eu não fiz a entrevista com ela pessoalmente, mas eu falei para ela, Miriam, manda então os áudios das suas lembranças, né, das suas memórias, o que você tem, e segue aí o que ela me mandou, algumas fotos, e
E eu disse para ela, conforme você for lembrando, mesmo depois que eu passe o primeiro, vai mandando para mim. Eu gostaria que diversas pessoas fizessem isso também, para que eu possa fazer a postagem das suas memórias. Bom dia, Débora. Eu vou contar uns pedacinhos da nossa vida aqui na Vila Sônia. Eu vou ser sincera para você, eu não tenho a mínima vontade de sair daqui do meu pedaço. Nasci aqui. Meu irmão Miguel, 11 anos mais velho que eu. Tenho meu pai e meu irmão. Primeiro foi meu pai. Ele trabalhou com caminhão naquela época, não tinha basculante. Então ele trabalhava com caminhões de terraplanagem. O caminhão era dele, caminhãozinho antigo, mas carregava pedras, terra, principalmente para esse Morumbi todo aí. A maior parte dos imóveis que tem aí, que os seus muros, seus terraços, seus quintais são de pedra. Quem carregava era meu pai, com o caminhão, com os empregados deles, eles iam retirar essas pedras em pedreira. E essa pedreira, que eu me recordo, que meu irmão comentou comigo, era aqui próximo subindo a Giovanni Gronchi, ali pouquinho para cima do estádio do Morumbi. Tinha um pessoal muito rico, dono de uns terrenos, que é onde se encontrava as pedras, que eles falavam que era pedreira. E esse homem deixava carregar as pedras, porque ele precisava do terreno. Então ele tirava as pedras, meu pai, e fazia os carretos vendendo para dentro do Morumbi, das casas das pessoas do Morumbi. E o homem, com isso, ganhava porque ele estava tirando isso do terreno dele. É que eu não me recordo qual que seria o nome dele, mas é mais difícil. Mas é assim, meu pai, ele conseguiu, acho que muitas casas no Morumbi, que levava essas pedras para fazer a colocação nos muros, colocação no quintal. E o outro lugar que meu pai também pegava pedras era no rio aqui, do Rio de Pinheiros. Eles pegavam as pedras ali eles quebravam com a marreta, enchiam o caminhão e vendiam as pedras. E meu pai se fez na vida dessa forma, e com isso, com o tempo, claro, meu irmão foi ficando mais velho, também aprendeu a dirigir, comprou um caminhão e ajudava meu pai nessa história das pedras e terras. Meu pai era muito conhecido aqui, era o italiano, baixinho italiano, o senhor Aniello. E outras coisas que eu me recordo e tive conversando assim com meu irmão, no fim da minha rua tinha o rio, que era o rio Pirajussara. Esse rio era de águas limpas, não tinha esgoto. Eles iam pescar, pra você ter uma ideia, se passava a rede ali. Eles faziam aquelas redinhas e iam pescar. Iam pescar rã de noite. Me recordo bem disso, porque eu chorava muito, porque eu tinha dó. E de dia eles pegavam peixe. E nós comíamos esse peixe. Se nadava nesse riozinho. Para você ter uma ideia. O progresso é o que eu falo sempre. O progresso é ótimo, porque ali cai todos os esgotos. Mas já foi um rio bonito há muito tempos atrás. Então, Débora, onde nós temos o Butantã Shopping, ali não era como dizem que era um lago lá de baixo, não. Ali era brejo. Ali nós tínhamos a antiga Antena Gazeta. Uns diziam Torre da Gazeta, Antena da Gazeta. E ali era todinho de brejo. Então tinha muita taboa e rã. Nossa, quanta rã e sapo. Era demais o que tinha ali. E o pessoal eles iam lá para pegar as rãs e brincar também, porque dava para brincar, tinha do lado, dava para jogar bola, principalmente para os meninos naquela época. Então, todinho embaixo do Butantã Shopping era brejo, mas brejo mesmo, que já fazia ali junto com o rio Pirajussara.
Uma outra coisa interessante, principalmente aqui nesse pedaço que eu moro, nós temos uma mosca, se chama mosca de cavalo. Ela é enorme, ela é um monstro. Essa mosca é proveniente do quê? Nós tínhamos um ferreiro aqui em frente, onde hoje são sobrados, muitos bonitos. Ali era o ferreiro, era cavalo. Ele fazia as ferraduras, colocava ferraduras em cavalos e tinha vários. Era do senhor Bruno, eu me recordo do nome dele. Ele tinha os filhos, Roberto, Cláudio, é o que eu consigo me recordar. E ali ele fazia as benditas das ferraduras, colocava as ferraduras em cavalo. E era engraçado, porque a gente tinha medo dele. Porque o senhor Bruno, ele usava um tapa-olho, então a gente falava que ele era um pirata. Mas até hoje nós temos essas moscas enormes que dão umas voltinhas por aqui. Talvez proveniente disso mesmo, e elas ficaram e aí estão. Engraçado, aonde é a Avenida Professor Francisco Morato, ali tinha uma venda, era a venda do seu Joaquim e da Dona Maria. Eram pessoas japonesas, tinha até a filha, que é a Lina, que depois ela abriu uma loja ali, a Leica, e nós íamos fazer as compras ali. Acho que era a única vendinha no momento que tinha, era essa. E tinha um terreno enorme ali do lado, onde seria a bateria Assis. E inclusive essa bateria Assis é dos avós e pai do Sorocaba, do Fernando, do maior. E eram deles ali, mas antes disso era um matão. Então a gente fazia, para você ver que não tinha problema de perigo. Eu devia ter uns 5, 6, sei lá, 7 anos, mas vamos pôr 7 anos. Eu ia com uma sacolinha, que naquele tempo usava sacola de palha, brincando, eu ia lá fazer as compras. Claro, caderneta. Era tudo fiado naquele tempo. Nossa, era uma festa. Por quê? Eu ia com papel que a minha mãe colocava escrito, e ela colocava embaixo, pode pegar doce, mas ela não falava que era um doce. Quando eu chegava lá, a gente pegava tudo fiado, eu pegava chocolate, pegava aquilo que eu gostava. Muitos bonzinhos eles. E em vez de eu voltar para casa rápido, não, ali tinha uns caminhos no meio desse mato, aí eu ia lá pegar mamona, pegar amora, tinha pitanga, tinha um araçá, que é muito parecido com goiaba, e ficava, e inclusive eu ficava ainda cantando aquela música daquela época, assim, piquenique, nique, nique, sempre alegre cantar. Pois ali é o que eu ficava fazendo. Minha mãe ficava desesperada, por quê? Cadê a Miriam? Aí vinha eu com uma sacola de compra e um saquinho cheio de frutas. Então, uma outra coisa que é muito interessante aqui, principalmente nesse pedaço que eu moro, é assim, a maioria são moradores, que a casa é própria. Então foi assim, morreu os pais, ficaram os filhos, estão morrendo os filhos, ficam para os netos, e inclusive nem tem muita locação. Então todo mundo se conhece. E eu me recordo bem que tinha umas 2 ruas aqui, naquela época que nós éramos crianças, eles fechavam a rua. E meu pai trazia bambu, um monte de bambu. E nós fazíamos a festa junina nas ruas. Então fechava os 2 lados das travessas. Todos os moradores naquela época levavam, como que eu posso falar, comes e bebes, né, típicas, e colocava as mesas no meio da rua, não se pagava nada, nós mesmos enfeitava e ali nós fazíamos a nossa festa junina. Era uma coisa maravilhosa, muito tranquila, só moradores, e era a rua toda, colocava música, muito bom mesmo. E os carnavais também, fechava a rua, enfeitava ela todinha, ou eles traziam, meu pai trazia a mesma coisa, bambu, colocava todo o bambu, só que era para não entrar muita gente, só realmente o pessoal que estava ali, daquela rua e das proximidades que eram mais conhecidas. E ali nós fazíamos o nosso carnaval, naquela época, com água, né? A gente fazia a guerra,
com os espirros que a gente falava, não sei nem mais como que chama o nome daquilo. E a gente jogava água um no outro, tudo numa paz, numa brincadeira muito saudável, muito gostosa. Os pais sempre próximos. E era muito bom, e era tudo muito bonito. Então era assim, as festas juninas, os carnavais, tudo junto com todo mundo e todo mundo feliz. Nossa, eu estava aqui agora pensando porque nós tínhamos cinema, Cine Paládio. Nossa, era o único que tinha aqui e o resto era onde? Em Pinheiros. E esse cinema era para em torno de 900 pessoas. Passava disso lá dentro do cinema, para assistir os filmes, aquela fila enorme. Nossa, era um tempo muito gostoso, ia pai, mãe, tia, nós íamos todos juntos para o cinema Cine Paládio. E eu me recordo que atrás do Cine Paládio eram uns terrenos enormes, onde vinha quem? Circo, parque de diversões, nossa, ficava tudo instalado ali, muito bom. Então nós já tivemos muitas coisas aqui lindas, que todo mundo gosta. Era parque, era circo, quando tinha vacinação, sempre dizem isso, se não me engano era o exército que vinha aplicar junto com o assistente e formava fila em frente à padaria Luar da Vila Sônia. Tinha uma árvore enorme lá, coisa mais linda. E ali eles ficavam, e ali nós entrávamos no revolvinho e tinha que tomar as vacinas. Eu me recordo disso também. Uma outra coisa que eu posso falar também, meu irmão falava que ali acima da Rua da Feira, que é, se não me engano, imigrante japonês, tinha, não sabe se é um clube, o que é, que as pessoas japonesas jogavam um tipo de um taco. E essas bolinhas, conforme eles jogavam, elas se perdiam no meio do mato. Então, meu irmão e os amigos deles iam ali somente para ir buscar as bolinhas, que daí eles brincavam também na rua. Eu não posso, assim, dizer, me recordar o que era, se era um clube, o que era, mas existia isso assim. Na minha rua aqui, paralela à minha rua, existia o hospital psiquiátrico, que era enorme aqui, e nós tínhamos medo. Por quê? Porque tocava às vezes uma sirene explicando que a pessoa tinha fugido. E eu me recordo que era aqui na Santa Albina. Depois que foi, acho que não sei se foi vendido, o que aconteceu, nós vivia trancando as portas, tudo, quando eu escutava a sirene. Porque já sabia que das pessoas dali tinha fugido, então elas corriam a trancar tudo. Minha mãe falava, tranca a porta, tranca o portão, tranca tudo. Era assim. E a gente tinha até medo de passar por aquele muro que tinha todinho ali do Hospital de Psiquiatria. Aí, com a venda, acho que do terreno, não sei se era particular, o que era, foi para cima, aonde a Rua Manuel Jacinto, que hoje, se não me engano, é apartamentos. Ali que ficou o Hospital de Psiquiatria, mas antes ele era aqui, na Santa Albina. Outra coisa que eu consegui me recordar assim, que a gente não ia buscar o pão, né, na padaria, talvez, acho que nem existia nessa época padaria, e a gente pegava do padeiro. Esse padeiro vinha com um tipo de uma moto, era moto, para mim era moto, ou era uma bicicleta, não sei. Eu sei que tinha um negócio azul, quadrado, atrás, onde tinha os pão. Eu consegui sentir o cheiro do pão agora. E ele vinha trazer nas casas. Aí nós comprávamos o pão e o leite. Eu me recordei também que quem trazia era o caminhãozinho. E ele deixava o leite, às vezes, em cima do muro. E aonde vinha a molecada e roubava. Era de vidro naquela época ainda. Uma outra coisa também que, na época, eu achava e acho bonito, e eu acho que deveria ter até hoje, tinha a escola aqui, Ana Rosa, o ginásio, onde nós estudamos, e a gente saía, vamos supor, 7 de setembro, saímos em desfile, e nós ficávamos ensaiando antes. Então nós ensaiávamos, e aí nós saímos rua dentro.
Nós começava por cima, ia sair lá na Rua da Feira, de sexta-feira, e de lá parava todo o trânsito, que já era bem pouquinho na época, e nós víamos todinho pela Avenida Professor Francisco Morato, com um tipo de uma banda, acho que era fanfarra, tocando. Tinha meninas que faziam aqueles negócios com as fitas, tipo de uma ginástica, tinha aqueles que faziam umas gracinhas, e o resto, todos nós estávamos sempre desfilando. Nossa, era muito legal, porque todo mundo parava para ver e cantava-se o hino, tudo direitinho, tudo era bonito. Pelo menos essa parte aqui era feita, acho que umas 2 vezes. Nossa, eu conheço o Desidério Ferreira, Hélio Ferreira. Eu trabalhei muitos anos na Imobiliária Santiago, eles tinham vários imóveis lá, eles eram dono de uma padaria. Inclusive, tem um terreno aqui, que era do meu pai, era deles, e meu pai comprou deles também. Uma outra coisa que eu fui me recordar hoje, pensando, supermercado Shinohara. Era o único que nós tínhamos aqui na região. E lotava. Eles faziam aquele frango assado que formava filas. E era muito bom. Todo mundo se conhecia, porque é o único que tinha. E eu me recordo que parece que um dos filhos dele ganhou com judô karatê e foi campeão. Como nós também tínhamos aqui o Aurélio Miguel, nosso vizinho também, como recordista, com medalha de ouro com judô. E também como ele foi, se não me engano, deputado, tudo aqui do nosso lado. Nós temos aqui o Rio Pirajussara, que há uns 30 anos atrás, ou até mais, quando ele transbordava, era feio, muito feio. Tanto que vinha até barquinho com salva-vida, para poder pegar as pessoas, porque virava um mar. Como eu falo, já tinha já bastante tipo de lodo, né? Por causa que tinha aquelas taboas, e dá para perceber que ali era tudo assim, tipo de uma lama, um lamaçal, por causa do rio. Só que ele transbordava, que ele passava o primeiro quarteirão. E a gente tentava ajudar o pessoal lá de baixo. Mas era muito difícil, era bastante gente. E na rua abaixo aqui nós tínhamos Decorações Ruth. Essa Decorações Ruth era se não me engano, uma fábrica de tapete. E ela abria a parte da onde era a fábrica para o pessoal poder dormir quando dava enchente, ou guardar alguma coisa, eles sempre ajudaram. E quem fez a canalização aqui, que eu me recordo, foi o Paulo Maluf. Ele começou, ele saiu fora do mandato, passou um bom tempo e foi ele que veio e terminou. Uma outra coisa que foi que eu e meu irmão conversando, e meu irmão se recordou, que entre o shopping, o Butantã Shopping, onde está construído, e a padaria que é hoje, ali perto da Droga Raia, ali tinha um campo de várzea. Era o campo do Botafogo da Vila Sônia. Era um campo, se jogava futebol, tinha um mato muito grande ali, era bastante mato, mas tinha o campo. E esse campo era chamado assim, Botafogo da Vila Sônia. Tem sim, eu acho que eu tenho do meu pai com o caminhãozinho. A casa tá antiga como era antigamente, aquelas casas térrea. Eu tenho ela, se não me engano, bem antes. Oi, Débora, eu me recordei, sabe do que? Da regência. Tinha a regência ali, que eu lembro que, para homem, principalmente, iam comprar as roupas lá. Os terninhos, as calças de tergal. E muitos anos existiu essa fábrica de roupas ali. E ali também, atrás, nós tínhamos a granja. Eu me recordo que meu irmão falava que a granja ali era um divertimento, porque tinha tanto mato, e passava inclusive um riozinho ali também. E ali fazia piquenique.
Não tinha mesa, nada, mas se levava a toalha e ali fazia os piqueniques. E do lado era a granja, era talvez o terreno já da granja. Meu irmão falou que é do rio aqui, do rio Pirajussara, que descendo a rua Rio Azul, era uma ponte de madeira estreita, pequena. Só que tinha um morro mais próximo do rio, né? E ali tinha uma pequena, não é cachoeira, como que eu vou te falar? Uma queda d'água. E ali o pessoal já ia com shorts, com tudo, para tomar banho dessa queda d'água que caía no rio. Meu irmão, ele estudou no Instituto Dona Ana Rosa, Instituto Ana Rosa, né? E não no ginásio, no instituto. Ele falou que eram umas salas de madeira e era ali que eles estudavam. Inclusive, após essas salas, tinha plantações do instituto. Ali tinha pés de mandioca, de couve, várias coisas que eles iam lá, às vezes até eles ajudavam a olhar, a plantar. E era assim que ele fez o primário dele, numa sala de madeira aqui, no instituto, no final do instituto. E falou que ali também, um pouco mais para baixo, descendo depois o rio, tinha um outro campo de várzea, de jogo de futebol. A nossa casa, você vai ver como a rua ainda era de terra. Nossa, que legal, porque ali do Instituto Dona Ana Rosa, o meu marido, ele foi aluno do Instituto Dona Ana Rosa no semi-interno, que era semi-interno, né? Veio aí desde os 9 anos, só saiu daí com 19 anos, né? 19. Tenho muitas fotos lá da turma lá, tem o grupo Família Ana Rosa, porque esse grupo foram dos alunos de 1977, 1978, onde se incluía meu marido, e quase todos esse grupo, eles conseguiram ser alguém na vida. Lá tinha o seu Pedro e a Dona Maria, e eles foram assim, como que eu posso explicar para você, os pais, os professores, os educadores, colocavam em exercícios físicos, em aprender vôlei, aprender futebol, aprender ginástica. E nesse caso aí, ali eles conseguiram estudar, saiu para estudar no Ana Rosa, saiu para estudar ali no Alberto Torres. Uns fizeram supletivo, outros conseguiram fazer o inglês. E hoje são pessoas que eu posso dizer assim, com família, com uma estrutura todas bem resolvida. Porque a maioria ali não tinha estrutura de pai e mãe. Porque eles colocavam ali, geralmente era família, ou era pessoas que não tinham pai e mãe. Outra coisa que o meu irmão sempre falava, eles tinham aquelas vitrolinhas, né? Aí pegava as vitrolinhas e ia pra garagem, no quintal. Colocava as músicas, naquela época era mais assim, tipo Roberto Carlos, e outras turmas da Jovem Guarda, né? E ali eles ficavam escutando a música, não rolava bebida, não rolava nada, porque os pais não deixavam. E era isso que acontecia, eles ficavam ali, era o que eles tinham de brincadeira, que eles podiam se divertir, é isso. Tinha os bailinhos de garagem, ninguém dançava, era só para ouvir música, porque não deixava. E era de tarde, não era à noite não, era de tarde, vamos escutar música, conversar um pouco e cada um para sua casa. Outra coisa que meu irmão sempre fala, que eles ficavam muito tempo na rua, jogando peão, jogando bolinha de gude, inclusive eu. Como eu tinha meu irmão como referência, um homem, então eu andava de carrinho rolemã, eu jogava peão, eu jogava bolinha de gude, era na terra. Eu me recordo que meu irmão fazia aqueles círculos e um buraco no meio, e nós ficava ali estecando, que acho que falava, as bolinhas de gude. Nossa, tinha muito. Tinha de vidros, e vidro, aqueles vidros grandes de bala, cheio de bolinha de gude. A gente falava que tinha o olho de gato, aquelas grandonas que a gente ganhava, e bater figurinha. Nós batia figurinha todinho ali na rua. Então, é o que eu falo, nós tivemos sim uma infância muito boa. Meu pai tinha também, depois com o tempo, onde tem os sobrados aqui, que são acho que uns 5, 6 sobrados bons aqui na frente, que é onde eu falo para você que era
o ferreiro, que era o que punha ferradura nos cavalos. Meu pai ali, ele fez o depósito de pedra deles. Nossa, era muito interessante, sabe por quê? Porque eles fizeram alto esse depósito de pedra do meu pai. Então, ele tinha os empregados e eles fez um tipo assim, pôs as pedras como se ficasse mesmo um piso superior. E ali eu ia com as minhas amigas, nós brincávamos de casinha e nós fingíamos que era, como que eu vou explicar para você, aquele tempo do Fred Flintstone, que era da pedra, era da pedra. E aí nós fazíamos o telefone na pedra, nós fazíamos a máquina de datilografia na pedra, tudo em cima dessa pedra. Para você ter uma ideia, como era um depósito de pedra enorme, juro, era muito grande. E meu pai guardava os caminhões lá, que eram 2, e ali nós se divertia. Você tinha que ver o que tinha de escorpião. E para você ter uma ideia, ó, naquela época, eu tinha o quê? 10 anos? Vamos pôr assim, 8 a 10 anos. Pois tinha escorpião amarelo, que eu lembro, tinha escorpião marrom. E sabe o que a gente fazia? Com o pauzinho jogava fora e continuava brincando. Parece que naquela época nada assustava, né? Tudo era uma coisa mais tranquila. A gente pegava, eu lembro disso, pegava sarampo, eu tive sarampo duplo, catapora. Era como se não fosse nada. Ah, tá bom, tá tendo uma gripinha aí. Era desse jeito, parece que os pais não se alarmava como é hoje em dia. E a gente saía tudo ali vivo. Mas são coisas assim que a gente vai lembrando aos poucos. Tô puxando a memória do meu irmão, muito feliz de participar. E o nome dele é Miguel Rogério Auríquio. O meu pai era Anielo Auríquio. Eu mandei tirar uma foto também da casa agora atual com a antiga, é a mesma coisa. Mudou muito pouca coisa. Bom, eu espero que vocês tenham recordado tudo, tenham anotado algumas coisas, façam perguntas, colocações no, na, nas descrições da Miriam, né? E no próximo programa, que é o capítulo 16, nós teremos mais novidades sobre a história e memórias da Vila Sônia Morumbi, por moradores e ex-moradores, com a entrevista do senhor Oscar Ferreira, que é filho do Desidério Ferreira, irmão do Walter Ferreira e tio do Desidério Neto, que os indicou para contar suas memórias. Mandem seus textos ou áudio. E muito obrigada, Desidério, pela sua disposição e dos seus tios também, e por você ter indicado e estar bastante animado para contar a história do seu avô, do seu pai, a história do bairro do Ferreira, e é por isso que chama-se Ferreira o bairro. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês também no próximo programa. Até!